E aí a gente tem, só complementando ali as autoridades presentes ao lado do primeiro-ministro de Israel, temos o presidente israelense Isaac Herzog, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, o Mike Huckabee, e Jared Kushner, também genro de Trump, que ajudou a intermediar, olha só, o acordo final de cessar-fogo junto com a sua esposa, a Ivanka Trump. Um tapete vermelho, como dá para ver nas imagens ali, foi estendido na pista. Temos ali tropas da Força Armada de Israel, todos eles alinhados ali para essa cerimônia que deve começar daqui a pouquinho, cerimônia essa de boas-vindas. E aí, na sequência, também uma agenda ao longo de toda essa manhã em Israel, madrugada aqui no Brasil, que vai ser cumprida pelo presidente Donald Trump. Vamos só lembrar que ele pousou, essa aeronave pousou por volta das 3 horas e 40 minutos aí no aeroporto, horário de Brasília, aí no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, Israel. E agora é aguardada a descida do presidente norte-americano Donald Trump, uma série de autoridades ali esperando por ele, toda a estrutura que foi montada, tapete vermelho, enfim, tamanha importância e relação entre os dois países, Israel e Estados Unidos. Agora sim, para vocês, às 3 horas e 56 minutos, uma imagem tão aguardada, presidente norte-americano Donald Trump saiu da aeronave e agora começa a descer as escadarias do aeroporto ali, tá? A aeronave que pousou no aeroporto Ben Gurion, presidente norte-americano descendo da aeronave, ele que voou, um voo longo, saiu da Casa Branca em direção de Washington, em direção a Tel Aviv. Todas as autoridades ali presentes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao lado de sua esposa. Temos ali também o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee. Temos o presidente de Israel, Isaac Herzog, o genro de Trump, que intermediou esse acordo final de cessar-fogo. E também a esposa, Ivanka Trump, que é a filha do presidente Donald Trump. E aí a gente traz para vocês uma imagem bastante emblemática, mais um encontro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com o presidente norte-americano Donald Trump. 3 horas e 57 minutos, quase 4 horas da manhã, horário aqui de Brasília, uma imagem emblemática, Uma figura extremamente importante nessa tratativa de cessar-fogo. Sabemos muito bem de tamanha importância de Donald Trump nas discussões, nessa relação com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a relação entre Israel e Estados Unidos nessa mediação. Está ali o presidente norte-americano que agora vai cumprir nesta segunda-feira uma agenda, vai se encontrar daqui a pouquinho com os parentes de reféns israelenses, vai ter ali uma breve conversa com eles. Depois desse encontro, ambos devem seguir, essa é a previsão pelo menos da agenda que foi nos passada, e claro que sendo atualizado a gente vai trazendo para vocês, mas ele vai para o parlamento de Israel. E aí, claro, ambos, tanto Benjamin Netanyahu quanto o presidente norte-americano Donald Trump, devem discursar e devem falar. A gente relembra que há ainda a previsão de hoje, segunda-feira, Donald Trump voar para o Egito, porque ele vai se juntar com lideranças mundiais, e aí a gente está falando de mais de 20 lideranças de países, justamente para a confecção dessa cúpula sobre Gaza. Uma discussão muito mais ampla que envolve várias forças mundiais, globais, justamente para traçar os próximos passos pós-cessar-fogo, pós-libertação de prisioneiros e principalmente de reféns, como será daqui para frente esse território palestino, como vai ficar a relação com Israel, como será feita a reconstrução de Gaza. Tudo isso deve acontecer nessa cúpula sobre Gaza, onde o presidente, depois de cumprir a agenda em Israel, seguirá para o Egito. Mas a gente percebe ali num tom muito amistoso, uma conversa entre as autoridades ao lado de Trump, nesse que é o aeroporto Ben Gurion, um dos principais aeroportos em Israel, onde a aeronave do presidente norte-americano que trazia Donald Trump,
pousou por volta das 3 horas e 43 minutos. Só relembrando aqui, olha lá, entre sorrisos, cumprimentos, né? As autoridades que também marcam presença, né? A imagem ali de Benjamin Netanyahu, no qual já cumprimentou e recepcionou, ao lado de sua esposa Sarah, recepcionar o presidente norte-americano Trump. E aí estão presentes, né? O presidente de Israel, Isaac Herzog, o embaixador de Israel, o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee, Jared Kushner, e aí a gente tem na imagem, né, a Ivanka Trump, que é a filha do presidente norte-americano, que é casada, né, justamente com o genro ali de Trump, que foi uma peça também muito importante, o Jared Kushner, que é genro dele, né, tá ali ambos os dois, o casal. E o genro de Trump ajudou muito nessa intermediação, nesse acordo, segundo informações da própria CNN Internacional, nesse cessar-fogo. Então estão ali Jared Kushner, genro de Donald Trump, e a Ivanka Trump, sorridente ali, recepcionando o pai em território israelense. E aí a gente tem ali toda a Força Aérea, a Força Armada de Israel recepcionando nessa pompa toda aí para aguardar, né, numa expectativa para a chegada de Trump por volta das 3 horas e 40 minutos. Tivemos, portanto, a confirmação e trouxemos aqui para vocês, na CNN Brasil, a chegada da aeronave. A gente tem aqui, ó, acabaram de confirmar para a gente. Tá vendo ali, ó, no canto esquerdo da imagem de vocês? É a Praça dos Reféns, também em Tel Aviv. E ali foram montados já há muito tempo, né, telões, onde todas essas pessoas que aguardavam durante todos esses dias angustiados por informações a respeito do cessar-fogo, da entrega de reféns, da libertação, estão aí desde as primeiras horas acompanhando a primeira fase de libertação. Dá uma olhada na multidão que se encontra. O nosso repórter Michel Gavendo, o nosso olhar justamente... legal. Informação que chega para mim agora do nosso timaço aqui de apuração da CNN Brasil, a turma do Switcher trabalhando desde as primeiras horas. Parabéns aí pelo esforço, trabalho de vocês. O time da CNN é incansável. Acabamos de confirmar, Michel Gavendo trouxe a informação para a gente de que tem um telão montado justamente com imagens divididas. Uma das imagens é, claro, a chegada do presidente norte-americano Donald Trump tocando o solo, a aeronave que trouxe ele a Tel Aviv, Israel, e toda a emoção no momento da chegada. E é justamente essa imagem que vocês acompanham ao vivo, no canto direito da tela, é a imagem que essa multidão no canto esquerdo, na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, tem. É a mesma imagem. E aí, claro, aquele momento de emoção, justamente pela gratidão, né, do povo de Israel aos esforços que foram feitos pelo presidente Trump, em meio a esse impasse que envolvia Israel, Hamas, discussões, enfim, e toda essa gratidão por parte do povo de Israel que se encontra nesse momento na Praça dos Reféns. E aí a gente traz para vocês imagens ao vivo. O presidente Donald Trump já em solo israelense para cumprir a agenda, ao lado ali, enfim, de várias autoridades, entre elas a principal nesse momento, que com certeza é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao lado de sua esposa e toda a estrutura que foi montada ali. Donald Trump, que em instantes deve entrar dentro daquele carro. A agenda dele é a seguinte, é claro que a gente vai acompanhando e destrinchando aqui para vocês ao longo dessa madrugada, quase comecinho da manhã, ao vivo, justamente para acompanhar, né? O Trump deve se encontrar com familiares de reféns. E às 5 horas, daqui 1 hora, pelo menos aproximadamente, era a previsão de ele falar, né, no parlamento israelense, discursar ao lado de Benjamin Netanyahu. E tá vendo ali no canto esquerdo da tela de vocês, Praça dos Reféns, a euforia, a alegria, o sorriso, as pessoas com câmeras, celulares, todo mundo registrando ali a foto e aquele suspiro de alívio. Enfim, conseguimos, né? Depois de quase 2 anos ou mais de 2 anos, parece que todo aquele pesadelo está chegando ao fim. É claro que as marcas elas vão ficar para sempre, né? Mas é um alívio para essas pessoas, a comemoração ali, o grito, né? Porque o Michel Gavendo, nosso repórter, que está justamente nessa praça onde os sorrisos podem agora ser vistos, trouxe para a gente que um telão ou telões foram montados e as imagens estão divididas, mostrando justamente a chegada do presidente Donald Trump, que nesse momento
está ali ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. A Ivanka Trump, né, a filha do presidente Donald Trump, também está marcando presença. E o genro de Donald Trump, informação confirmada pela CNN, teve um papel também preponderante, um papel importante nesse momento histórico também, nas tratativas de um cessar-fogo. A gente relembra que tivemos vários momentos de avanços e de recuos nessas negociações. E aí sim, negociações que aconteciam entre Israel, entre Hamas, os bombardeios não cessavam, as mortes não cessavam, infelizmente, e aí teve um papel preponderante a entrada nessa discussão do governo norte-americano, na qual a figura do presidente Donald Trump é a liderança maior. Vários encontros aconteceram entre Trump e Benjamin Netanyahu para que pudéssemos ter neste momento essa cena. Ambos entraram no carro, agora com um cessar-fogo, agora com a primeira fase de libertação dos reféns já concluída, 7 reféns, então, trazendo para vocês, caso estejam chegando agora, 4 horas e 6 minutos, informação. Por volta das 2 horas da manhã, tivemos a primeira etapa, o início dela. Até agora, confirmação dos 7 primeiros reféns libertados pelo Hamas. Temos ainda 13 reféns em posse do Hamas, do grupo Hamas. Essa segunda fase deve começar nas próximas horas. Essa é a previsão que ocorra ainda nesta segunda-feira. Então tivemos os nomes já informados pelo governo israelense, confirmados dos 7 primeiros reféns, mas um ponto importante, ainda não tivemos a divulgação das imagens desses primeiros reféns. Obviamente, muitos relatos ali foram trazidos por pessoas que viram dentro dos carros da Cruz Vermelha esses 7 reféns. O governo de Israel já confirmou que o estado de saúde deles é considerado bom, mas eles devem passar por uma triagem nesse primeiro momento, depois ter um encontro breve com os seus familiares e, na sequência, serão transferidos para hospitais em Israel. Mas temos sim a confirmação e a primeira etapa já foi concluída com a libertação de 7 reféns. Faltam mais 13.